Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Irmãos, nós estamos com a campanha 4 sábados, vencer o dia mal, que está em Mateus 6,34b. Basta cada dia o seu mal. E o tema de hoje é o seguinte: para vencermos o dia mal, temos que limpar nosso coração. Entendemos aqui como coração, segundo a teologia moderna, nossas vontades e emoções. Amém? Vamos ao texto base. João 13, do 1 ao 5 e versículo 10 e 11. João 13, do 1 ao 5, versículo 10 e 11. João 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que ele era de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Versículo 10 e 11. Respondeu Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o estava traindo. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Amém, irmãos? Jesus, com esse gesto, ele mostrou o que ele fez durante todo o seu ministério. Ele foi limpando o coração dos discípulos. Mas ele não limpou o coração de todos. Judas estava com o coração sujo, contaminado. Nosso coração está sempre perto de um lamaçal, tipo à beira do caminho onde passa um rali, e está sempre passando aqueles veículos em alta velocidade e jogando lama para todo lado. O lamaçal é o mundo. E os veículos são as nossas vontades carnais. Os veículos não são o diabo, não. Os veículos são as nossas vontades carnais, que vêm à nossa mente. Nós estamos bem? Nós estamos aqui agora na igreja, um louvor maravilhoso. De repente passa um pensamento que é pecado. É esse momento em que vem esse pensamento, é a nossa carne tentando lutar contra o nosso espírito. Por isso, irmãos, o nosso maior inimigo não é o diabo. O meu e o seu maior inimigo somos nós mesmos. Agora, como vencer o dia mal se não conseguimos vencer nem as nossas vontades carnais, pecaminosas, que corrompem e contaminam o nosso coração? Como deixar que Jesus limpe nosso coração, como ele fez com os discípulos e no final, simbolicamente, lavando os pés deles? Esse nosso coração que está contaminado e transforma em depósito das vontades mundanas que são potencializadas pelo poder do diabo. Judas andou 3 anos com Jesus.
3 anos. Ele viu quase todos os milagres, ouviu quase todos os sermões, todos os ensinamentos. E adiantou? Não adiantou. Porque o coração de Judas tinha um ídolo, pastor Luiz. Como o senhor veio falando quarta-feira, como o senhor falou domingo. O coração de Judas tinha uma contaminação, tinha uma sujeira, que se chamava dinheiro. João diz que Judas era ladrão. Está em João 12:6. Nós não vamos ler. Quando a Maria, irmã de Lázaro, foi deitar aos pés de Jesus aquele perfume, aquele bálsamo de Gileade, que era caríssimo, o que Judas falou? Por que não vender e dar aos pobres? Porque ele estava interessado no dinheiro, nas moedas que ele pegava da bolsa que ele andava. Mas Jesus sabe o que está em nosso coração, e ele sabia quem ia traí-lo, pois Jesus disse, segundo João 13:21, parte B: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. E mostrou a João quem era, lá no versículo 26 e 27 do capítulo 13. Não vamos ler. O que aprendemos com Judas, irmãos? Porque a Bíblia é o nosso livro de fé, de prática, de aprendizado, de crescimento na palavra de Deus. E nós temos que ver todos os acertos e os erros, para que possamos andar mais nos acertos. Então nós aprendemos com Judas aqui, que não adianta apenas andar com Jesus. Você tem que limpar seu coração, através da verdade, através da conversão sincera, através da sua transformação dia a dia, através da busca da mente de Cristo, através da busca da intimidade de Deus. Porque, irmãos, enganoso é o nosso coração. E Jeremias foi muito feliz quando ouviu Deus dizer no coração dele, no capítulo 17, versículo 9 e 10: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Portanto, irmãos, o coração é enganoso e perverso. Deus esquadrinha e prova o nosso coração. Nós tiramos aqui que Deus não vê a figura material. Ele não vê o homem. Ele não vê a nossa roupa. Ele não vê os nossos gestos. Ele não vê as nossas atitudes, por mais espirituais que elas sejam, dentro até de uma igreja. Ele vê, primeiramente, qual a intenção de que você tomou aquela atitude dentro do seu coração. Samuel, quando foi enviado à casa de Jessé para ungir um novo rei, que ele não sabia quem era, viu o filho mais forte, ou mais guerreiro, ou mais isso, ou mais aquilo. O que Deus falou para ele? Samuel, está lá em 1 Samuel 16:7. Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeito. Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. O que nós podemos tirar aqui, irmãos? Não atendemos pelo dízimo que ele dá, pelo carro que ele tem, pelo terno que ele usa. Atendemos porque eu o rejeito. E Deus pode rejeitar essa pessoa, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração.
Davi, depois de todas as lutas, aflições, provações, erros, pecados, arrependimentos, tristezas que passou, se tornou o rei segundo o coração de Deus. E ele aprendeu dizendo, está em Crônicas 29, 17, parte A: bem sei, meu Deus, que tu sondas os corações. Deus sonda o seu coração. Não adianta se esconder, não adianta se enganar, não adianta ocultar. Deus já viu, e muitas vezes você nem percebeu. Deus sonda o seu coração, que está dentro da igreja de Cristo, que somos nós, o templo do Espírito Santo. Mas o que temos que fazer para termos um coração digno e limpo aos olhos de Deus, para vencer o que é mal e agradar a Deus? Temos que preparar nosso coração. No livro de 2 Crônicas, capítulo 10 a 12, temos a história do neto de Davi, que é o rei Roboão, filho de Salomão. Por sua vez, ele deixou os caminhos de Deus. E no capítulo 12, versículo 4 de 2 Crônicas, está escrito: fez o que era mal, porque não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. O Márcio disse aqui: quem busca, encontra. Mas não basta apenas buscar, nós temos que preparar o nosso coração. Mas como ele prepara o nosso coração? Com humildade, irmãos. Humildade é reconhecendo que nosso coração está contaminado e se contamina a cada dia. Essa humildade de nós entendermos que nós não somos nada, nós somos servos, que nós somos escravos, que nós somos filhos, seremos herdeiros. Mas se nós não passarmos por toda essa descontaminação, chegaremos lá? Não chegaremos. Veja um exemplo. Jesus estava vindo no caminho, a mãe de Tiago e João chega: mestre, quando estiveres no teu reino, os meus filhos poderiam sentar à tua direita e à tua esquerda? Jesus diz: poderão eles suportar o cálice que estou a beber? E depois, no final, no versículo 26 de Mateus 20, ele diz assim, Jesus diz assim: pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja nosso servo. Nos colocarmos em nosso lugar, irmãos, é a maneira de preparar o nosso coração. Pois somos fracos, somos pobres, entristecemos a Deus, infelizmente, quase todos os dias. Mas quando a gente reconhece isso e abre o nosso coração para que Jesus purifique com seu sangue, o nosso coração começa a ser preparado por Jesus para ser limpo. E Jesus sabe o que ele tem no nosso coração. Em Marcos 7, 21 e 22 está escrito: Jesus diz: pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas essas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Jesus nos conhece, mas Jesus quer nos limpar, e só Ele pode nos limpar.
Só Ele pode nos curar, só Ele pode nos libertar, mas é nós que temos que preparar nosso coração com humildade. E também não podemos ser indecisos de coração. Indecisos de coração? Muito simples. A gente anda entre a carne e a vontade de Deus. A carne e a vontade de Deus. Somos indecisos de coração. Em 2 Crônicas 3 e 7, o cronista identificou esse mesmo neto de Davi, Roboão, como indeciso de coração, que não podia resistir aos seus inimigos. E vejam, e não são inimigos um exército. Preste atenção no texto. 2 Crônicas 3 e 7. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial. No caso são filhos da perdição, filhos da maldade. E fortaleceram-se contra Roboão, filho de Salomão. O cronista dizendo: sendo Roboão ainda moço e indeciso de coração, e não podendo resistir-lhes. Roboão desviou do caminho de Deus, era indeciso de coração, e juntou alguns homens maus e já pôde vencê-lo. Como deixarmos de ser indecisos de coração, irmãos? Quando resistimos aos nossos desejos carnais, resistimos ao mal. Onde está o mal? A nossa volta. Todo lugar em que a gente vai, na televisão da nossa casa, na tela do nosso computador. Como que a gente resiste? É 7 horas da noite, está na hora daquela novelinha, que tem uma certa moça que fala esquisito, e que muita gente assiste. Aí, vou assistir só um pedacinho, é tão engraçado. Você liga a televisão, aí você vê lascívia, luxúria, vingança, tudo isso que está escrito aí, que Jesus disse. Aí você está contaminando os seus olhos e o seu coração. Agora, se você falar assim, não vou assistir isso não liga a televisão. Pega a sua Bíblia, no Salmos 23, que a Priscila deu, chama seu filho e fala assim: vamos ler a Bíblia e orar um pouco? Rapidinho. Não estou falando de fazer um culto de meia hora na sua casa, não, rapidinho, 5 minutinhos. E pronto. Aí você vai assistir um filme, que tem filmes. Nós temos que saber peneirar onde está no mundo. E quem pode nos ajudar a fazer isso é o Espírito Santo. Amém? Ou mesmo o rapaz que está na internet. A gente está mexendo no Facebook. Aí, uma pessoa que nós temos lá, amigo, coloca uma foto daquelas que a gente sabe como é. O que nós temos que fazer? Passa. Olha 1 segundo e passa. Agora, você pode também fazer assim. Olha, Deus, meu computador está endemoniado. Olha o que está mostrando para mim, Deus. Olha o que está mostrando. Aí você já olhou 5 segundos. Misericórdia, irmãos. Deixa eu contar uma historinha para vocês, irmãos. Que esses dias eu estava orando e veio na minha cabeça. Mas é o Espírito Santo que me colocou, viu, irmãos? Não é da minha cabeça, não. O demônio tem um arquivo lá no inferno que tem todos os nossos dados. Dados que ele pegou desde do nosso bisavô, tataravô. É um arquivo completo. E ele sabe que veio com o nosso DNA. Certo? Aí, nesse arquivo tem um ícone lá que ele clica lá, as fraquezas do Lineu. Lá ele sabe tudo que a nossa carne gosta, que desagrada a Deus e que vira pecado. Tudo que se ele colocar na nossa frente, a nossa carne vai vibrar de vontade. Aí ele abre uma cama de gato para a gente, todos os dias. É o dia mau.
Não é, pastor? Não é assim? E na maioria das vezes a gente vence. Na maioria das vezes a gente vence. Todos nós oramos, nós lemos Bíblia, nós vemos a igreja, nós nos convertemos a Jesus. Mas tem vezes que a gente não vence. Tem vezes que a gente vê, a gente falou. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que correr para o Pai, pedir perdão, imediatamente. Porque o Espírito Santo acende uma luzinha vermelha na nossa testa. Graças a Deus, e a gente pede perdão. Mas essa cama de gato, essa tentação que a carne gosta, nos leva a pecar e contamina o nosso coração mais um pouquinho. Em Tiago 1, 14 e 15, explica bem como que funciona isso. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Cada um de nós é tentado, atraído, engodado, enganado com astúcia, pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio desejo carnal. Ou seja, como eu disse, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. É fácil colocar a culpa no diabo. O difícil é ser humilde e enxergar isso que eu estou falando para vocês. Agora, Tiago diz o que temos que fazer para vencer isso. Lá no capítulo 4, versículos 7 e 8, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de espírito vacilante, coração indeciso, espírito vacilante, coração indeciso, purificai os corações. O que Tiago disse que nós temos que fazer? Sujeitar a vontade de Deus. O que é isso? Nós temos que vigiar e orar. Pai, eu quero fazer a tua vontade. Nós temos que se ajoelhar e falar assim: a tua vontade, como o Márcio disse, é boa, perfeita e agradável. Eu não entendo ela às vezes, muitas vezes a gente não entende, porque os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos caminhos. E o que acontece? Sujeitemos a vontade de Deus. Vigiemos essas camas de gato que o demônio vai colocar na nossa frente para que a nossa carne caia. Aí a gente resiste ao diabo. Ele para com a tentação, porque ele já foi denunciado. E ele diz no versículo 8: chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Vamos nos aproximar de Deus, para que Ele nos limpe dessas vontades mundanas, para que Ele purifique o nosso coração, para que Ele nos proteja da tentação. Irmãos, com o coração contaminado pela nossa carne, nós não iremos resistir ao diabo. Nós não vamos resistir ao diabo. Ainda vamos pecar, murmurar, blasfemar. Sim, numa dessa a gente morre. Nós estamos na roça de Satanás. Deus não ama o que está sujo. Como um Deus santo, perfeito, pode agir na sujeira? Nós temos que reconhecer essa contaminação, aí pedir para Ele humildemente que haja em nós. Porque veja bem, irmãos, a prova disso está no próprio Evangelho. Quando fala que Jesus vai expulsar algum demônio, qual o termo que geralmente usa? Espírito imundo. Imundo. Sujo. É isso que suja o nosso coração. É isso que contamina o nosso coração. Portanto, irmãos, vamos nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que está aqui,
que nos abençoou com louvor, com as palavras da Priscila. Vamos fazer um autoexame do nosso coração. Eu faço isso todos os dias. E todos os dias a gente acaba encontrando alguma coisa. Mas quem sabe um dia eu não vou encontrar. Se Deus tiver misericórdia de mim. Então, nós concluímos que Deus está à procura de servos com coração perfeito. Em 2 Crônicas 16, 9, tem um texto muito interessante que diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Deus está olhando. Deus vê você querendo se aproximar dele, você querendo se limpar o seu coração. Aí Ele se aproxima de você e mostra-se forte a seu favor. Aí Ele vai aperfeiçoar o nosso coração. Não somos nós não fazemos nada, meus irmãos. Não adianta a gente achar que a gente ajuda a Deus, porque o nosso livre-arbítrio só serve para atrapalhar. Porque Deus ficará a nosso favor no dia mau, somente quando o seu coração for limpo por Ele, for perfeito. E para que isso? Não é só para que a gente vença o dia mau. É para que a gente possa amar a Deus, como o apóstolo João amou a Jesus Cristo. É para isso que Deus procura um coração perfeito, para que Ele receba de nós um amor perfeito. Nós começamos falando de Judas, que traiu, e vamos terminar falando de João, que foi o discípulo que Jesus amava de uma maneira diferente. João afirma isso no seu Evangelho, nos capítulos 13, 23, 19, 26, 21, 7 e 21, 20. Aí eu comecei a pensar, por que João insistiu tanto em falar isso? É porque havia algo diferente. E por que existia esse amor diferenciado? Eu estava fazendo esse esboço e parei aqui. Eu falei, Espírito Santo, agora me explica. Agora me explica, porque eu não sei. Aí, já está lá no versículo 13, 23 de João. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Aí nós vamos lá para Tiago 4:8. Chegai-vos para Deus. João era o discípulo que tinha um amor puro para Jesus. Ele estava aconchegado no peito de Jesus, como uma criança se aconchega ao peito do pai, da mãe. João olhava para Jesus com o olhar puro. João amava a Jesus da maneira que Jesus disse que nós temos que amá-lo, que nós temos que ser como criança. Aquele que for como criança herdará o meu reino. João olhava para Jesus da mesma maneira que o Benjamim olha para o Wagner, da mesma maneira que o Caleb olha para a Tati, da mesma maneira que o Lian chega preocupado com alguma coisa e vem pedir para mim alguma coisa, porque ele sabe que ele pode confiar em mim e eu vou fazer. Era essa a diferença que tornava João um pouco mais especial, entre aspas, para Jesus. Porque Jesus estava ensinando a todos fazerem aquilo, mas João já estava fazendo. Só um coração puro e limpo pode amar a Deus da maneira que ele merece ser amado. Glória a Deus. Eu
que fala assim: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente crer. É isso que acontece. Mas quando nós limpamos o nosso coração, não é quando nós limpamos, quando nós deixamos Deus limpar o nosso coração, não só para vencer o dia mal, mas para dar a Deus aquilo que Ele merece, o nosso amor incondicional, acima de tudo, acima de todos, e olhar para Jesus com um olhar puro, sem interesse. Nós vencemos não só o dia mal, irmãos, nós vencemos o mundo. Amém? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. É uma coisa que eu falo muito lá em casa, e eu vou responder, vou dar a minha resposta, e vocês vão responder no coração de vocês. Se Deus chegasse para cada um de nós e dissesse assim: filho, eu sou Deus, eu posso fazer todas as coisas, e a partir de hoje, para o homem não existe mais nem céu nem inferno. Vocês morreram, acabou. Sabe o que eu ia responder para Deus? E o Espírito Santo sabe que o meu coração, eu ia responder isso. Eu ia responder assim: Pai, tudo bem, o Senhor é Deus, o Senhor manda, mas permita que pelo menos eu continue te adorando. Enquanto eu viver aqui nessa vida por esse pouco tempo, por favor, Pai, permita que eu continue sendo seu servo, reclinando sobre o seu peito, descansando na sua sombra e debaixo das tuas asas. Pelo menos esse tempo, porque eu te amo independente do que o Senhor pode me oferecer. Glória a Deus, aleluia. É esse amor que Jesus espera de nós. Parece exagero, mas o que Deus fez por nós? Deus viu um povo impuro, em pecado, contaminado, que não tinha jeito. Ele só podia fazer uma coisa: vir para a terra como um homem que nem nós, para abrir o caminho, para rasgar o véu, para poder dar o exemplo, para poder mostrar que é possível. Deus nos amou e nos ama, sabendo tudo isso que nós somos, sabendo tudo isso que Jesus disse que tem em nossos corações. Ele nos criou para que nós nos adoremos em espírito e verdade. E com o coração limpo, a gente consegue fazer isso. Deus está à procura desses servos. Quantos aqui estão buscando isso? Amém. Glória a Deus. Irmãos, só existe um remédio que pode purificar o coração contaminado. E é enchermos nosso coração com altas doses diárias da santa presença de Deus. Mas esse remédio só funciona se você aproximar-se de Jesus, como fez o apóstolo João. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Irmãos, não vamos tentar fazer nada disso por nós mesmos. Nós não temos que tentar abrir o mar com o cajado que está em nossa mão. Nós temos que pegar esse cajado e apontar para aquele que pode abrir o mar. Aí o mar vai se abrir à nossa frente. Aí o coração nosso vai se purificar.
santificados, aí nós vamos ser santificados, aí nós vamos crescer, vamos nos aperfeiçoar, nós vamos chegar à estatura de varão perfeito. É isso que Deus espera de todos nós. Mas não é para hoje, é para a nossa vida. Glória a Deus. Porque tudo aquilo que Ele prometeu para nós, Ele vai cumprir. E é um passo de cada vez, irmãos. Eu sempre falo isso quando eu prego. Hoje eu quero melhorar naquele ponto. Aquilo está me incomodando. O Espírito Santo me mostrou, eu quero aquilo. Amanhã eu melhoro naquele outro. Amanhã, e o coração vai se limpando e vai se abrindo, e nós vamos tendo intimidade com Deus, e o Espírito Santo está entrando na nossa vida. Nós começamos a sentir mais e mais. Ô Espírito Santo. E a gente consegue viver neste mundo que já não é livre, irmãos. Entendeu? A vida é luta. Não é fácil, não. Para a nossa carne não é fácil. Porque o Espírito é forte. O Espírito está pronto. Porque o Espírito, o nosso Espírito está ligado ao Espírito Santo de Deus. O nosso Espírito está unido ao Espírito Santo de Deus. E a nossa alma está olhando para o Espírito Santo de Deus. A nossa carne se opõe. Mas a nossa carne não vai vencer. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir o nome. Vamos ouvir. Só o Espírito Santo pode. Só o Espírito Santo entra. Só o Espírito Santo purifica. Em nome de Jesus, Pai. Derrama teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus.
meu coração, toca o meu coração, purifica ele. Em nome de Jesus eu te peço. Enche-nos aqui para que possamos nos esvaziar do mundo, para que possamos nos esvaziar dos nossos desejos carnais, Pai. Derrama seu poder, derrama seu poder. Glórias a Ti, Pai. Santo é Teu nome. Obrigado por esta noite. Obrigado por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Obrigado por ter me usado, Pai. Abençoa todos que aqui vieram. Enche-os do Teu poder, do Teu amor. Purifica os nossos corações, Pai. Que as pessoas que aqui entraram não sejam as mesmas que irão sair daquela porta. Porque o coração está mais leve. Porque o coração está mais limpo. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é fiel. O Senhor é tremendo. Obrigado, Deus. Está encerrado, irmãos. Amanhã nós temos a ceia do Senhor.